Paz do Senhor, amém? Eu queria te convidar a se colocar de pé. Nós vamos dar início à celebração dessa manhã. Desde já eu quero te convidar a entregar tudo o que você tem aos pés do Senhor. Entregue a sua vida, entregue o seu coração, do jeito que você está. Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu coloco-me à disposição do Senhor para fazer e cumprir o seu querer. Eu entrego as minhas dores, as minhas alegrias, as minhas conquistas. Eu me entrego por inteiro diante do Senhor. Faça nessa manhã aquilo que o Senhor tem para fazer. Feche seus olhos. Deus, nós te louvamos, nós adoramos o teu santo nome, bendizemos a ti, porque nós cremos que nós servimos um Deus poderoso, um Deus que é vitorioso, um Deus que guerreia por nós. Nós abrimos o nosso coração nessa manhã, para que o Senhor venha agir nas nossas vidas, venha falar aos nossos corações, e tudo aquilo que foi separado para o dia de hoje, ó Pai, venha ser derramado sobre nós, que possamos, ó Deus, sair daqui transformados pelo poder da Tua Palavra, que as canções que serão ministradas aqui venham de encontro às nossas vidas, e que possamos exalar o bom perfume da adoração a Ti, que não sejam apenas canções cantadas e tocadas, mas que sejam corações derramados diante do Teu altar. Nós Te louvamos e exaltamos o Teu santo nome. Seja bem-vindo. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Faça o seu agir nas nossas vidas. Amém e amém. Declare, lutamos. Lutamos com armas de fé. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. O nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Erga a sua voz e declare: vitorioso és. Vitorioso és. Na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno, cante. O inferno não prevaleceu. Aleluia! E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és. Na tempestade estás. Seu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Cante.
Peça para Ele que venha ao céu. Que venha ao céu. Nós proclamamos poderoso és. Cante mais uma vez como um trovão. Como um trovão. Impetuoso, poderoso és. Que venha ao céu, nós proclamamos poderoso és. Cante, vitorioso és, Senhor. Vitorioso és, na tempestade os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome, cante mais uma vez, como um trovão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és. Que venha ao Erga sua voz nessa manhã e adore ao nome do Senhor, exalte o nome dEle, glorifique e exalte o nome do Senhor. Tu és poderoso, Senhor Jesus. Somente as vozes declaramos: vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável. Cante mais uma vez: vitorioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é vitorioso e a morte não pôde o deter. Amém? Nós vamos celebrar isso, nós vamos cantar isso com alegria, porque Ele vive. Amém? Vamos lá? Cante. Escureceu, a terra tremeu, o véu se rasgou. O véu se rasgou, incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Como é possível? Declare bem forte: morte, onde está? Morte, onde está a sua glória? Diga onde está a sua vitória. Ouviu-se um brado, está consumado.
Escureceu. Escureceu e a terra tremeu. O véu se rasgou. O véu se rasgou. Incrível aconteceu. O imortal faleceu. Como é possível? Na cruz morreu o Filho de Deus. Morte, onde está a sua glória? Morte, onde está a sua glória? Diga onde está a sua vitória. Ouviu-se um brado, está consumado. O reino de Deus é chegado. Se Ele vive, se Cristo vive, se foi a noite, agora amanheceu. Ele vive, não é vã. Se Ele vive, se Cristo vive, morreu a morte, agora amanheceu. Não é vã. Nós vamos declarar nessa manhã, porque Ele vive, cante. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Cante mais uma vez, porque Ele vive. Erga sua voz e cante. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive, temor não há, eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Cante! Sim, Ele vive, sim, Cristo vive, se foi a noite, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Se Ele vive, sim, Cristo vive, morreu a morte, agora amanheceu. Porque Ele vive, a nossa espera não é vã. Porque Ele vive. Aleluia! Glorificado seja, exaltado o teu santo nome, ó Pai. Tu vives e reinas sobre nós. Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus vitorioso. És um Deus que guerreia as nossas batalhas. E nós sabemos que em Ti nós podemos confiar, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Em Ti, ó Pai, nós te louvamos e exaltamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado, estou escondido.
Aleluia, aplauda ao Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Você pode se assentar. Muito bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu, durante o período de férias, orava para que Deus renovasse o ânimo na igreja, no meu coração, para que Ele desse um fogo diferente na gente. E eu tenho a impressão de que está materializando, está mais calor hoje aqui do que quando eu saí. Não é isso? A gente está com alguma limitação no ar-condicionado, provavelmente, não é isso? Não é? Estava com saudade de estar com vocês, é bom estar de volta, é bom rever os rostinhos. Estava com saudade de ver a igreja pungente em adoração ao Senhor dos Senhores. Uma parte de nós foi para o Rio Grande do Sul. O Gil, a Lucélia coordenaram um trabalho de evangelismo no Rio Grande do Sul. Durante esse período de férias, a gente envolveu parte dos nossos adolescentes, da nossa juventude, nesse projeto específico, e tantos outros no planejamento de organização dos adolescentes. Foram para retiros, uma turma em Atibaia, no Palavra da Vida, uma turma no MPC em Belo Horizonte, e uma turma foi para o evangelismo, foi para o campo missionário em Porto Alegre. E eu queria franquear parte da palavra dessa celebração da manhã a essa turma. Cadê o Gil, a Lucélia e a turma que foi para Porto Alegre? Por motivos óbvios, não vai dar para eles falarem tudo. O Gil estava aqui do meu lado esse tempo todo. Que coisa, nem percebi. Não vai dar para eles falarem tudo, então o Gil vai fracionar isso durante algumas celebrações. Ele vai decidir quantas e quem vai falar para a gente nessas celebrações. Mas eu queria que você recebesse com reconhecimento caloroso, aproveitando esse tempo, essa turma com salvas de palmas aqui à frente. Bom dia, bom dia. Então, a gente voltou, né? Sobrevivemos a esse tempo. Chega mais um pouquinho para cá. Nós passamos, a maioria de nós passou 2 semanas lá, e teve uma parte do grupo que passou 1 semana. Nós fomos então a Porto Alegre, e durante esses dias nós atuamos em algumas frentes diferentes, né? Teve uma equipe lá, chefiada por Regina, né? Cuidando da parte de alimentação na cozinha durante todo o tempo do nosso projeto, junto com a Patrícia, que não está aqui hoje, e também com a Rosa, irmã da Regina, que não está aqui. Posteriormente chegou a Elise, que foi multitarefa, né? Trabalhou na cozinha, com as crianças na vila, enfim, fez várias coisas. E o resto de nós, né? Nós atuamos em algumas frentes diferentes, que era a proposta do projeto durante esse tempo. Nós, basicamente, atuamos numa área da cidade conhecida como Vila dos Papeleiros. É uma comunidade, uma área de comunidade, formada por pessoas que são conhecidas na cidade como catadores de papel, de papelão e de lixo. Por isso eles se chamam Vila dos Papeleiros. Inicialmente era uma favela construída de papel e madeira, que nos anos 80 sofreu um incêndio, e posteriormente a prefeitura fez um esforço de construir casas para aquela vila, mas é um grupo que fica segregado nessa área da cidade. E uma das ações que foram feitas lá era produzir um documentário para explicar à cidade quem eles são da perspectiva deles, porque é uma zona, uma área um pouco assim intimidadora, né? Vocês estavam lá, vocês viram como é. A gente vê algumas coisas acontecendo ali livremente, como venda de drogas, coisas assim na região. Mas tem um monte de gente que mora lá, a grande maioria, gente de bem, que tem a sua imagem comprometida por essas coisas e pelas condições nas quais eles vivem. Então, perguntando a eles qual era a maior necessidade deles, eles disseram que a maior necessidade deles era que as pessoas soubessem quem eles eram e não discriminassem eles, tratando eles como apenas catadores de papel. Então, uma equipe que estava com a gente lá trabalhou esse tempo todo para produzir um documentário que ainda vai ser, né, em algum momento disponibilizado, para explicar, para mostrar quem eles são, da perspectiva deles. E foi realmente muito interessante ouvir, né, aquilo que eles dizem sobre quem eles são e como eles querem ser inseridos e aceitos no contexto da cidade.
Nessa mesma vila nós atuamos evangelizando, distribuindo ou dando algumas coisas para as famílias e crianças que ficavam lá durante o dia todo, né, numa quadra que a gente se reunia para algumas atividades lúdicas e roupas e compartilhando o evangelho com essas crianças. Temos assim, cada um aqui tem uma experiência interessante para contar desse tempo. Teria, né, mas não vai poder falar, mas nós escolhemos uma pessoa para compartilhar. A gente sorteou e essa pessoa vai compartilhar brevemente uma experiência que teve lá. Uma outra parte da nossa ação lá foi trabalhar em pequenas reformas na própria igreja que a gente estava, porque nós ficamos alojados na Igreja Batista Central de Porto Alegre, que nos recebeu e nos hospedou durante todo esse tempo nas suas instalações. E algumas áreas da igreja sofreram com as enchentes do ano passado, então também houve algumas pequenas ações para reconstruir, ajudar, né, a reconstruir algumas das salas. Não só nessa igreja, mas numa congregação dessa igreja, num outro bairro, também alguns deles atuaram lá. Tem até algumas imagens, né, que vocês pais precisam guardar, talvez botar num quadro na sala, para lembrar do que eles são capazes de fazer. Quando você pedir para lavarem a louça e eles se recusarem, porque teve trabalho pesado, bem intenso durante esses dias. Uma outra ação que a gente fez era uma iniciativa da igreja. Semanalmente, aos sábados, a igreja abre as suas portas para receber moradores de rua para um almoço. Então, todo sábado, a igreja oferece um almoço, oferece chuveiro, banheiro para os moradores de rua. Então, 11 da manhã de sábado, eles abrem as portas e eles começam a chegar. Então, uma equipe da igreja vai lá, prepara um almoço. Nessas vezes que a gente estava com o apoio da nossa equipe de cozinha, e essas pessoas almoçam, eles ouvem algumas palavras, a gente tem um tempo a gente senta com eles, conversa com eles, escuta as histórias deles, e depois a gente leva eles para uma quadra onde eles podem escolher ou pegar roupas, calçados, das diversas doações que a igreja recebe desses itens. E a última coisa que a gente fez, que tem a ver com isso, foi fazer uma triagem de todas essas doações que chegam. Chegam muitas coisas, pilhas e pilhas e pilhas de roupas e calçados e outros itens que chegam lá, e havia montanhas de roupa quando nós chegamos, e o problema maior é pessoal, é gente que ajude na triagem desse material. Então, nosso grupo, quase que diariamente, tinha um grupo destacado para trabalhar nessa triagem das roupas, decidir aquilo que é doável e aquilo que é para jogar fora. Então, fizemos isso também ao longo desses dias, e foi realmente uma experiência, não vou dizer incansável, porque cansou pra caramba, né? Cansou muito, a galera ficava muito cansada, acordava muito cedo, ia dormir muito tarde, todos os dias, mas valeu muito a pena esse tempo lá. Essa galera aqui é boa demais, foi uma experiência fantástica trabalhar com vocês, estar com vocês nesses dias lá. Apesar de ter tido que passar algumas noites no hospital com alguns deles, também foi uma experiência muito boa. Também tenho fotos disso. Nós não vamos mostrar, mas foi realmente um privilégio. Vocês, pais dessas pessoas aqui, vocês estão de parabéns. Estar com eles lá esses dias foi fantástico. Tito e Estherzinha também, né? Trabalharam pra caramba. E a gente vai ouvir, então, rapidinho um testemunho. Cadê a Fernandinha? Ela vai contar pra gente uma história. A gente fez muitas coisas, né? A gente evangelizou, a gente teve um treinamento. Logo que todo mundo chegava, recebia um treinamento para usar diferentes ferramentas na abordagem evangelística, antes de sair, né, para compartilhar o evangelho. Então, a Fernanda tem uma coisa para contar sobre isso lá. Vou ficar aqui com ela, porque ela acha que não vai conseguir, mas ela vai conseguir. Ontem o Gil mandou uma mensagem perguntando sobre uma experiência que a gente teve marcante, e uma das experiências foi que eu fui do ciclo 2, e no último dia que a gente foi para a Vila dos Papeleiros, uma menina que eu não me lembrava, eu acho que ela não estava no primeiro dia, no segundo dia da Vila dos Papeleiros também, eu não fui, porque eu estava doente, né? Aí ela chegou, a gente estava indo em direção à quadra, que a gente fazia todas as atividades. E aí ela foi caminhando com a gente, e ela olhou a minha pulseira de decor, e ela falou assim: nossa tia, você tem essa pulseira, que legal, sabia que eu sei a história toda? Aí eu olhei assim, eu falei: nossa, eu não lembro de ninguém ter falado para ela a história. Aí ela foi contando, aí no final eu perguntei como é que ela sabia disso, porque ela disse que no dia anterior um amigo dela da vila estava contando e lendo um livro das, se eu não me engano, as 4 leis.
que para todas as crianças assim da vila, e ele estava contando de noite assim, e ela ficou apaixonada, porque ela falava tudo. Ela falava, tinha tantas páginas, a minha página favorita era essa. E aí ela falando, e aí que eu percebi que por mais que a gente não tenha conseguido falar com todos da vila, né, o pessoal, os missionários do projeto, a gente conseguiu chegar a todos por meio de uma conversa com o filho. A gente conseguiu chegar aos pais deles, aos familiares, aos avós e até amigos, como a Dominique, né, que foi que contou isso para mim. Ela disse, estava cheio de criança, e o menininho contando para ela as histórias, e as crianças todas paradas, escutando, assim, de noite. Foi isso, por mais que a gente não chegou a todo mundo de uma forma, assim, fisicamente, né, a gente conseguiu levar a palavra de Deus. Obrigado, Fernando. Conseguiu. Pois é, então, a gente, como eu falei, a gente teve treinamento para usar algumas ferramentas, e uma das ferramentas que a gente usa são as 4 leis espirituais, que é um livretinho que conta mais ou menos o plano de salvação, né? Fala sobre o amor de Deus, sobre a condição do homem que o impede de experimentar esse amor, a resposta de Deus, que é enviar Jesus, e a postura, a decisão que a gente precisa fazer diante dessa realidade. Essa história é contada de maneiras diferentes, abordada de maneira diferente para crianças, para jovens, para adultos, e a gente chegava lá com essa pulseirinha do DeFor, né, que conta essa história, e eles pediam, né, pegavam, tinha até gente que estava pedindo de cada um, como se não tivesse, me dá sua pulseirinha, escondia a que tinha e saía de lá com 20 pulseiras, não sei se para vender ou se para... Mas enfim, o que a Fernanda falou, a gente sentava, conversava com as crianças, ouvia suas histórias, orava com elas, e a gente não tem ideia, né, do impacto e da dimensão daquilo que a gente fez nesses dias lá, os resultados, mas a gente tem a segurança de que Deus está trabalhando nisso, e Ele mostrou, através dessa história que a Fernanda ouviu, um pouco daquilo que Ele mesmo que faz, né? Alguém contou para um menino, que contou para uma amiga, que estava contando para outras crianças a respeito da história de Jesus, e isso foi realmente a razão pela qual nós fomos até lá, né? A gente vai mostrar um videozinho, para terminar o nosso tempo aqui, mostrando um pouco dos diversos momentos que a gente experimentou nesse projeto. Tá pronto? Recebemos bom. Foi isso, pessoal. Esperamos por outras oportunidades, né, para ir com mais pessoas para eventos e atividades como esse nos próximos anos. Bom, e eu quero, em nome dessa equipe, agradecer à igreja, a todos vocês que foram fundamentais nesse processo, investindo, se envolvendo com a gente nas doações, na cantina, enfim. Palavras nem são suficientes para expressar a nossa gratidão a vocês, porque foram vocês que tornaram essa experiência viável, tá bom? Muito obrigado. Troquei. Amém, Ju. Organiza para no próximo tempo ouvirmos mais do que Deus fez lá. Igreja Batista Jardim Ipu, Central de Porto Alegre. Igreja Batista Central de Porto Alegre, congregação de Jardim Ipu. Quantos estão visitando a igreja hoje? Deixa eu conhecer você, faz um sinal com a sua mão, deixa eu abraçar você. Tem visitante aqui, a mãe da Josi está com a gente aqui, representando a família toda, Josi do Leandro, óbvio. Dá um abraço cativante nela aqui para a gente. Tem mais visitantes lá para trás? Tem mais gente? Depois do Edgar eu vou apresentar vocês. Aliás, eu não, o Bruno vai apresentar vocês. O Edgar contou uma história bonita, eu quero usá-la para agora, para esse tempo de agora. Você que perdeu a parte do movimento da manhã, falou para nós sobre empreendedorismo. Contou a história que em algum momento, eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar para o pregador, tá bom? Muito obrigado.
em algum momento da trajetória dele, um caminhão dele caiu num açude, não foi assim? E afundou tudo lá. E ele conta que o Bruno, um amigo de então, foi quem mergulhou no açude para resgatar o caminhão dele. Eu fiquei pensando, enquanto eu ouvia essa história, que abordava empreendedorismo, que o reino de Deus é bem assim, sabe? É um reino de amigos, primeiro. Aprendi isso cedo, graças a Deus. E graças a Deus tive o privilégio de servir, tenho o privilégio de servir num ambiente de amigos. Mas o reino de Deus é um reino de amigos, e mais do que isso, a Bíblia vai apresentando um Deus que desenvolve relação com a gente afetiva. Ela vai culminar, se você se permitir viver, numa relação fraternal, de amor paterno. Mas ela começa com uma adoração a um Deus que é grande, que é poderosíssimo. Aos poucos ele vai se revelando amigo para você e para mim, nessa caminhada. Em algum momento ele diz assim: eu já não te chamo mais de servo, que é assim que a gente começa esse processo. Eu te chamo de amigo. O reino de Deus é um reino de amigos. E entre os amigos mais preciosos que a gente descobre nesse tesouro, o embasamento, a base que sustenta isso é a relação de Cristo com a gente, com a sua igreja. Nós vamos participar da ceia agora. E ela é a representação desse Deus que mergulhou no açude para tirar o nosso caminhão que afogou lá. Ele entrou na bagunça da nossa vida para resgatar a gente. Não era dele o problema, era nosso. Mas a história do Evangelho é a história de um Jesus que mergulhou no mundo. A expressão do Evangelho de João é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. A abertura do Evangelho de João é: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Se preferir na versão do Edgar, Deus mergulhou no açude, salvou nosso caminho. Então eu quero celebrar isso com você através da ceia, e é a aliança disso. A palavra de Deus diz que se a gente só participa disso como rito, a gente está caminhando para a morte, comemos e bebemos para a nossa condenação. Isso não é para botar culpa, para dizer: esse é um caminho de morte, esse é um discernir que eu fiz por você, eu mergulhei na vida para te resgatar. Você está brincando de evangelho, e brincar de evangelho é morte. Então a gente vai celebrar isso agora. Eu queria fazer isso com você. Excepcionalmente a gente está celebrando antes da mensagem hoje, justamente por isso, porque é um reino de amigos, e a Lucélia, quem nos serve todo domingo, incansavelmente, durante o ano, hoje tem sepultamento para participar de alguém que é muito querido e não vai conseguir estar com a gente depois de meio-dia, precisa sair antes. E a gente não faria esse tempo sem ela, que tanto nos serve, tanto nos abençoa, nos servindo a Deus. Então hoje, excepcionalmente, nós vamos fazer antes da mensagem. E eu queria convidar você a fazer parte desse reino de amigos, recebendo a Jesus no seu coração, e se já recebeu, celebrando esse Deus que mergulha no seu mundo e no meu mundo para nos resgatar. Queria convidar a Lucélia para estar aqui à frente. Ela convidou o Arthur e a Gisele, não é isso? É raro ver o Arthur servindo aqui dentro, né? Você encontra com o Arthur lá fora. Aí ele entrou para pegar aqui no culto, e pegar como servia a ceia com a gente lá, porque Arthur é a expressão desse cuidado de Deus conosco. Então recebe dessa aliança, do cálice e do pão, e lembra desse Deus que não deixa a gente só nessa jornada de vida. Vamos adorar enquanto isso. Majestade pra nos atrair, nada
distância para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga. Declare a oferta. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Declarei o Cordeiro. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer ainda sentado, já vou pedir para você levantar. Alguém da congregação ficou sem elementos, sem pão e cálice? Todos receberam? Então agora você pode ficar de pé com o seu cálice. Não chuta a garrafinha do outro para no chão. Eu falei que o reino de Deus
é um rei de amigos, e é isso mesmo. E algumas vezes a gente só consegue seguir a jornada porque tem o outro do lado, a comunhão. Então, antes de comer do seu pão e beber do seu cálice, identifica aí na congregação e a gente vai fazer esse primeiro movimento de ser no retorno, celebrando alianças e comprometendo jornadas. Então, acha alguém que vale a pena dizer: é bom ter você comigo, é bom servir ao rei com você, e troca o cálice com essa pessoa. Mas só faz se for de verdade. Não inventa moda, não. Se for de verdade, você arranja alguém que faz esse movimento santo. É preciosa essa jornada. Ai, tesouro, ó. Tesouro. Eu já não sei nem onde está mais meu cálice, ó. Você vai trocando assim. Ai, Pai, obrigado, obrigado. Obrigado por Jesus. Obrigado pela salvação, pelo resgate. Obrigado porque o seu amor transcende, ultrapassa a nossa capacidade de ser generoso, fiel, santo, bom. Obrigado, porque o Senhor não desistiu da gente em tempo algum, desde o Éden, geração após geração, o Senhor insistiu em nos trazer para perto, a despeito dos nossos erros, das nossas limitações. Obrigado por tão grande amor. Obrigado porque essa aliança ultrapassa a gente, transborda de nós e alcança o outro. E hoje de manhã eu quero te agradecer por poder te servir num lugar tão generoso, Pai, tão generoso. Obrigado pelo ambiente amoroso, acolhedor que o Senhor nos deu aqui. E esse ano em especial eu quero te pedir: não permita que a gente caia na tolice de guardar isso para nós. Faça isso transbordar de nós para outras vidas, Pai. Faça com que a gente desfrute disso profundamente, mas que isso transborde de nós e alcance outros e outros e outros, até que a terra se encha da glória e do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, como diz a tua palavra. Faça assim. Muito obrigado por sua aliança conosco. Nós te agradecemos por Jesus, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém, amém. Comamos e bebamos em memória do Senhor. Amém, amém. Conseguiu participar aí todo mundo? Você pode se assentar, tomar seu lugar agora. Eu queria chamar os dois amigos aqui à frente então agora. Queria chamar o Edgar, que vai nos conduzir na palavra desse tempo, e o Bruno. Queria agradecer a Alessandra pelo curso e pela administração que o Senhor dando a você, transbordou de você para nós. O Bruno, junto com uma equipe, eles reedificaram Repensar. E o Edgar é quem abriu portas para nós nesse mês, ministrando. Então, apresenta um pouquinho a ele para nós e depois ora por ele, abençoando mais esse tempo. Edgar, seja bem-vindo. Aquilo que o Senhor plantou no seu coração, tudo, deixa ficar uma vírgula de fora. Compartilha com a gente, que eu sei que será abençoador para nós. Bom dia. Conforme o pastor falou, o Edgar é um amigo de longa data. E aí quando eu convidei ele, eu falei logo, lembra do mergulho lá no açude, né? Não tem como negar o convite. Brincadeira, mas ele esteve hoje conosco aqui, falando de manhã cedo no Repensar, que foi o primeiro tema desse mês, né? E agradecer ele, a família, que está aqui, a Alessandra, as filhas,
poder estar conosco aqui nessa parte da manhã, trazendo a palavra, tanto um pouco mais cedo e agora também. Eu vou deixar que ele se apresente daqui a pouco e vou orar agora por ele, abençoando. Deus, graças te damos por estarmos aqui na tua casa nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pelos momentos aqui passados, ó Deus, celebrando, ó Pai, adorando e louvando o teu nome. Colocamos diante de ti agora a vida do Edgar, ó Pai, para que o Senhor ministre através da vida dele, ó Pai, aquilo que tu queres, ó Deus, trazer para nós nessa manhã. Estejamos com os nossos corações abertos a receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz. Eu quero dizer da alegria de estar mais uma vez no mesmo dia ministrando aqui. Quero agradecer tanto ao Bruno quanto ao pastor Wesley também pela confiança. Quero dizer que me sinto honrado de estar aqui nessa igreja essa que é perto da minha casa. Eu sou daqui de Niterói, meu nome é Edgar Martins e estou acompanhado da minha esposa Alessandra e da Maria Luísa e a Júlia, que são as minhas filhas. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, que nós vamos estar lendo o capítulo 47 a partir do verso 1. Vamos estar lendo o texto um pouco maior do que o normal, vamos até o verso 12, para que a gente possa ter entendimento pleno do que nós vamos tratar aqui essa manhã. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Estou lendo na versão Nova Almeida atualizada, mas qualquer que seja a sua versão, nos acompanhe. O texto sagrado diz assim: depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste, e eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros, e me fez passar pela água, que dava pelos meus tornozelos. Depois, mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e agora o rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, eram águas que se podia nadar, o rio pela qual não se podia passar andando. Verso 6. Então ele me perguntou: você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, dos dois lados do rio. Então me disse: essas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficaram saudáveis. Todos os seres vivos que povoavam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque essas águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornaram saudáveis, e tudo viverá por onde que quer esse rio passar. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedir até Enclaim. Haverá lugares para estender e cercar as redes. Os peixes serão de muitas espécies, como os peixes do mar grande. Mas os seus charcos e os seus pântanos não se tornarão saudáveis, serão deixados para o sal. Verso 12. Nas duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são gerados pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Vamos orar uma vez mais. Deus, nós queremos agradecer por esse tempo e pedir, ao abrir a sua palavra, que é exemplo daqueles homens lá no caminho de Emaús, que nosso coração se inflama, arde, e Senhor Deus, nossos olhos sejam abertos para entender e também ouvir tudo que o Senhor quer tratar com as nossas vidas aqui essa manhã. Deus, faz mais uma vez, que nós possamos ser tocados, possamos ser alimentados, possamos ser transformados pela sua palavra, e que toda semente que for lançada aqui essa noite, o Senhor possa guardar, para que o devorador não tenha, Senhor Deus, acesso a ela, mas que ao contrário disso, ela possa, Senhor Deus, germinar,
frutificar, florescer, para a honra, glória e louvor do seu nome, em nome de Jesus, amém. Eu lembro-me bem quando estava com 14 anos, e ali estava numa sala de aula, quando uma professora que tinha de português, ela fez uma enquete para saber a religião predominante entre as pessoas que estavam na sala. Tinha por volta de 40, 50 pessoas, não mais do que isso, e naquele momento nós tínhamos apenas 2 pessoas cristãs evangélicas, e eu era uma delas. Naquele tempo, mesmo as pessoas que não tinham nenhum tipo de envolvimento com a outra religião predominante, se denominava fiel daquela religião. E nós, cristãos evangélicos, éramos a minoria absoluta. Na década de 80, nós passamos para 6% da população. Logo depois, nos anos 90, nós passamos para 9%. Nos anos 2000, nós demos um salto para 15%. Em 2010, nós crescemos para 22%. E em 2020, há 5 anos atrás, passamos para 31%. E os institutos de pesquisa, que não tinham nenhum tipo de interesse em nos apontar como a maioria, começaram a nos apontar que em 2040 nós seríamos a maioria, cristãos e evangélicos. Mas em alguns casos, o que aconteceu com eles no passado se repete conosco. Muitas das vezes encontramos pessoas que declaram ser evangélicos, mas como o pastor falava ainda há pouco, mas sem ter contato com o verdadeiro evangelho, sem conhecer de fato o evangelho. E logicamente, eu não estou aqui querendo entrar em nenhum assunto polêmico e muito menos estabelecer uma crítica, mas se constata essa realidade facilmente no meio que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, até mesmo por perceber o baixo impacto em algumas regiões, ou pelo menos em algumas categorias que nós podemos de fato operar. E a outra coisa que nós temos é um número crescente, muito representativo de desviados. Existe uma estatística que diz que para cada cristão que nós temos dentro da nossa igreja, tem um do lado de fora, fazendo o número do desigrejados crescer cada vez mais. Pessoas que um dia também declararam a mesma fé como eu e você, esteve sentado nesse banco como eu e você, mas que em algum momento perderam o caminho, perderam a fé, se decepcionaram com algo e passaram a viver como nunca tivesse conhecido Jesus. E o resultado disso é que nós temos irmãos em Cristo, por vezes vivendo longe do alvo, longe dos propósitos, longe das promessas, vivendo seus dramas, problema no casamento, problema no seu emocional, problema no seu psicológico, problema em tudo que está em volta de si, e muitos desses problemas e insucessos se dão por conta dessa distância de Deus. Mas apesar dessa realidade, que é algo que a gente constata todo dia, inegável, nós temos um Deus bondoso, um Pai que tem boas expectativas em relação aos seus filhos, e essa expectativa é que nós de fato possamos ser vitoriosos, nós possamos de fato a cada dia ser bem-aventurados em tudo que nós empreendermos. E ainda, Ele espera que nós possamos ser agentes de transformação na sociedade que nós vivemos. O que eu tenho falado é que muitas das vezes, e nós temos visto, que nós impactamos pouco a sociedade. E isso precisa nos levar para um lugar de meditação, um lugar de reflexão, o porquê disso. E quando nós olhamos essa realidade ligada à transformação, nos é possível criar um paralelo com a época que Deus levanta o profeta Ezequiel. Nós tivemos o cativeiro babilônico, e esse cativeiro nós tivemos profetas que profetizaram antes, alguns depois, e nós temos a exemplo do profeta Ezequiel, que profetizou durante o cativeiro. E é nesse contexto, depois que Israel foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, o reino do sul foi chamado Judá, da onde originou os judeus, gente também que conhecia a soberania de Deus, como eu e você, conhecia o poder de Deus, mas por vezes deixou de se dobrar ao governo dele. Isso trouxe consequências para eles, que foi o exílio babilônico, porque andaram fora do caminho proposto, e lá tinham pessoas que também perderam suas famílias, suas rendas, seus projetos. E é nesse contexto que Ezequiel também, que era sacerdote no templo de Jerusalém, antes de ser deportado para lá, ele foi na segunda leva, e é nesse contexto que ele é levantado para falar ao povo. Esse é o pano de fundo do que nós lemos ainda há pouco. Jerusalém destruída, os muros derrubados, o povo escravo no exílio,
por conta da desobediência, por conta da infidelidade. Ezequiel teve visões escatológicas, digo isso, para o final dos tempos, apontando para a necessidade de uma transformação de todo aquele que conhece a Deus, de uma mudança, de um momento diferente, onde ele desafiava o povo a se render, a buscar, a obedecer o que o Senhor tinha de planos para eles. E a profecia começa com Ezequiel sendo conduzido por um anjo a entrar no rio. E ao entrar, as águas davam inicialmente no tornozelo, e ele é convidado a avançar, depois as águas passam para o joelho, depois nos lombos, e depois chegam em águas que eles não poderiam mais andar, e eram águas para mergulhar. E é nesse momento que ocorre a transformação total de todos aqueles que estavam ali, e dele, quando ele volta para a margem, que ele percebe que houve uma mudança completa. E é dentro desse contexto, da visão de Ezequiel, que eu gostaria de destacar algumas verdades para nós meditarmos juntos essa manhã. E com toda certeza, o Senhor quer tratar algo especial na sua vida a partir desse tempo de meditação, desse tempo de exposição na sua palavra. A primeira verdade é que Deus tem expectativas de um relacionamento mais íntimo com seus filhos. Na visão de Ezequiel, o anjo conduz ele a entrar no rio. E vimos, quando ele entra, como eu falei, o anjo propõe que ele avance a níveis mais profundos. Quanto mais ele avança, mais Ezequiel é desafiado a conhecer algo que só encontraremos no Senhor em níveis mais profundos, em relacionamentos ainda mais íntimos. E eu creio que Deus tem permitido que, por vezes, a exemplo daquele povo que vai para o cativeiro, que muitos descompassos aconteçam nas nossas vidas, a exemplo deles, para que nós pudéssemos de alguma forma ser sacudidos, para que nós pudéssemos de alguma forma ser despertados para um novo tempo e para uma nova estação. Quando nós vamos para a palavra, nós vemos muitas vezes Deus permitindo que desafios mais agudos chegassem na casa de homens de Deus, para que eles pudessem de alguma forma enxergar o que de fato o Senhor queria tratar com eles. E por isso que muitas das vezes, por mais dura que determinadas circunstâncias sejam para nossas vidas, Ele não muda as circunstâncias, mas Ele usa a circunstância para nos mudar. Eu vou repetir. Existe muitas vezes que nós passamos alguns dramas, algumas dificuldades, nós passamos algo que nos atormenta, nos tiram a nossa paz, o nosso sossego, mas Ele não tira muitas das vezes essas situações, mas Ele usa essas circunstâncias e situações para mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. Aquele povo de Israel, mesmo depois de ter visto o agir de Deus de várias formas sobre a vida deles, mas a desobediência Deus levaram para uma situação de escravos. E aí Ezequiel, ele tem e é levantado visões para um tempo de renascimento, de esperança, e que apontava para um momento de plena intimidade que deveriam ter. E a partir desse momento houve completa transformação. E qual o paralelo que eu estou tentando começar a criar nessa minha introdução? É que por vezes nós vemos cristãos exatamente como aquele povo, que durou 70 anos ali, já gente sem esperança, porque tem problema no casamento, como eu falei, tem problema na finança, tem problema relacional, tem problema com a família, gente vivendo com muitos temores, com baixas expectativas, sem enxergar tudo aquilo que o Senhor pode fazer por elas, e deixando muitas das vezes que esse abalo perturbe a si próprio, mas também como aquelas pessoas que estão em volta dela. Mas eu creio que Deus está chamando a igreja dele, a exemplo daquele povo de Israel, para um novo tempo. Deus tem levantado a igreja dele para se posicionar diante de tudo que nós temos visto, que muitas das vezes tem passado da conta. Deus quer inaugurar um tempo, uma estação, não só com crescimento numérico, mas com gente que tem intimidade, gente que arda o coração por Ele, arda o coração pela palavra. Então eu creio que todas as vezes, como o Senhor traz palavras como essa, o primeiro a ser tratado no primeiro momento sou eu, mas eu creio que a igreja do Senhor também está sendo tratada a partir do momento que Ele desafia a igreja para um novo tempo, para uma nova realidade, e isso é cada vez mais perceptível. Nunca se precisou tanto de uma igreja atuante como na sociedade que nós vivemos hoje, porque nós temos problemas hoje na economia, na política, na educação, na segurança pública, em todas as esferas. E o que nós devemos fazer é estar cada vez mais preparados para influenciar esse mundo, essa comunidade,
mas não só pensando no macro. Eu estou pensando você influenciar o seu vizinho de porta, influenciar na sua faculdade, no seu colégio, no seu ambiente de trabalho. E nós precisamos nos posicionar, porque Deus espera um posicionamento da sua igreja acerca dessas realidades. Nós precisamos cada vez mais viver cheio do Espírito Santo, cada vez viver mais procurando a presença do Senhor, para que nós possamos carregar o cheiro da graça, carregarmos o perfume de fato de Cristo, para de fato nós conseguirmos ser sal da terra, luz do mundo e cumprir tudo aquilo que o Senhor tem de expectativa sobre nossas vidas. A verdade é que Deus sempre vai fazer a sua parte, mas cabe a nós buscarmos um posicionamento que agrade de fato a Ele. Deus vai agir, vai cuidar, vai curar, vai estabelecer novos tempos, mas nós precisamos nos posicionar diante dessa realidade. Deus deseja um envolvimento maior com nossas vidas. Ele quer de fato ser o centro da atenção. Ele quer ser o protagonista da história também nas nossas vidas. E nós, como filhos, devemos viver nos deliciando desses deleites que a palavra nos promete acerca de um Pai bondoso e generoso. Porém, níveis mais profundos nos exigem um maior nível de renúncia. O maior nível de entrega, às vezes, nos exige um maior foco, um maior entendimento, um maior tempo diante da palavra, não permitindo que as distrações acabem nos levando para um outro lugar. Mas ouça isso, Deus, tão generoso e bondoso, eu falava sobre isso no tempo anterior, Ele não traz a sua palavra para nos confrontar, para apontar o dedo. É muito mais para nos oportunizar, para nos levar para um lugar que Ele tem reservado para nos presentear. E essa manhã eu creio, a exemplo daquele povo que foi desafiado, ele está da mesma forma. Então, se você não está no nível onde acha que deveria estar, ou se essa palavra te desafia de alguma forma, você fica em paz, porque o objetivo da palavra é te dar uma direção, é te dar um norte, para de fato nós vivermos o que Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 1, 19, escreve que se nós estivermos dispostos e ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Por mais que nosso Deus seja um Deus preocupado com os mimos, com detalhes, fazendo com que nós tenhamos de fato uma diversidade de alimentos, com sabores, com cheiro e outras coisas mais diferentes, Ele não está falando de uma forma literal. O que Ele está dizendo é o seguinte: se você quiser e buscar, você vai viver pleno prazer nesse mundo, casamento pleno, finança ajustada, família funcional, paz, alegria e segurança. Nós cremos nisso? Amém? Isso precisa nos mover. Salmo 16 diz que na presença dEle há plenitude de alegria e à sua direita há delícias perpetuamente. Segundo lugar, a desobediência atrasa os propósitos de Deus em nossas vidas. Como eu falei, aquele povo tinha projetos, tinha família, tinha sonhos, tinha amigos, como eu e você. Mas a falta de atenção dele foi tão relevante que eles ficaram 70 anos cativos em Babilônia sem carregar nenhuma esperança. Era um povo que passou uma situação tão dolorosa que eles já não tinham mais expectativas. E por vezes isso acontece exatamente na nossa vida. Passamos por situações que nos faz até, ou nos levam até a esquecer um Pai bondoso, generoso, cuidadoso que nós temos. E muitas das vezes nós perdemos o controle da situação e acabamos levando uma vida de deslizes e de pecados, uma vida que Deus não tem apontando ou não vem apontando para nós. Muitas das vezes nós temos dois cenários, dois extremos que é muito comum a pessoa cair, e um deles é um momento de desilusão, é um momento de desesperança, e a pessoa perde a expectativa, ela perde o alvo, ela perde o caminho. E eu queria te convidar que você pudesse abrir Hebreus 12, a partir do verso 1, onde o escritor de Hebreus escreve da seguinte forma: portanto, também nós, visto que temos a rodear tão grande nuvem de testemunhas, está fazendo menção ao capítulo anterior, desembaraçamos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a cadeia que nos está proposta,
Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia ou da vergonha, que está assentado à destra do povo de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Quando o autor de Hebreus escreve o capítulo 12, facilmente se percebe que ele estava escrevendo para gente, como eu, como você, que já vive sob a influência do Evangelho. Ele chama Jesus de autor e de consumador da fé. Quando ele chama de autor, ele ratifica, ele reconhece que foi ele que começou a boa obra. E quando ele intitula de consumador, ele assume que ele, além de alimentar, vai terminar essa boa obra que começou na minha vida e na sua vida. Mas o texto nos chama atenção para não desistirmos, para não sucumbirmos, e tampouco no processo da luta contra o pecado, que é algo que é de nossa responsabilidade. Muitas das vezes nós lutamos com o pecado e achamos vítima em relação ao pecado, essa distância. Mas ele continua dizendo o seguinte: livremos de todo peso e com perseverança, que significa determinação, para não deixarmos dominar por aquilo que arruína a nossa vida, que é o pecado. E diante dessa orientação, facilmente nós conseguimos concluir que todas as vezes que nós tirarmos os olhos de Jesus, porque Ele é a nossa referência, nós vamos sucumbir. E o escritor de Hebreus, agora no capítulo 4, nos afirma o seguinte: Ele, Cristo, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não pecou. A palavra ainda nos fala que pecar, além de transgredir a vontade de Deus, também nos afasta do Rei. Quando Paulo escreve a Romanos, ele fala o seguinte: por um só homem entrou o pecado no mundo, uma clara referência a Adão. E pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos nós pecamos, ou todos pecaram. Por conta disso, o desafio que nós temos é vencer o pecado, que é algo que nós temos que lidar todo dia. Essa realidade faz parte da nossa vida. Muitas das vezes nós falamos pouco sobre o pecado, mas num ambiente como esse, nós percebemos que muitos estão lutando contra o pecado, e a palavra fala que nós precisamos receber uma nova natureza cada vez mais, que já recebemos quando nós aceitamos ao Senhor. E por conta dessa nova natureza, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de mim e dentro de você. E por mais que ela não anule completamente o desejo da nossa carne, ele nos empodera a vencer o pecado, e nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos estar firmes até o dia que o Senhor vai voltar da obra redentora de Cristo. E estando em Cristo, significa que nós podemos, por conta da sua graça, vencer o pecado, mesmo sem poder dizer que estamos livres da tentação. Muitas das vezes nós achamos que nós estamos livres dessa tentação e acabamos brincando com o pecado, passando perto do pecado, e na verdade essa graça, ela apenas nos empodera, ela nos permite de alguma forma que o Senhor tenha um olhar gracioso sobre a nossa vida, mas é uma decisão nossa, porque a luta contra o pecado é uma luta diária, e nós precisamos estar atentos em relação a essa realidade. Mas a boa notícia, que é possível vencê-la todas as vezes que nós miramos os olhos em Deus, amém? Nós precisamos partir desse princípio, nós precisamos entender, porque senão nós vamos achar que nós precisamos decair todas as vezes diante das tentações, achando que é algo sobrenatural, invencível, e que ela é mais forte que nós. Mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 10, verso 13, olha o que ele escreve: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo, diz Tiago, e ela está ligada ao desejo do nosso coração. Portanto, a tentação é um cardápio que muitas das vezes está disponível a nós, e nós precisamos nos blindar através da relação com o Senhor, nos fortalecendo na palavra, nos fortalecendo em oração, para que nós, de alguma forma, estejamos preparados para não estarmos decaindo diante do pecado. Mas se cairmos, nós temos a graça de Deus ao nosso favor, graça essa que remove os nossos pecados e nos liberta, conforme escrito em Romanos 8, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E além dessa graça nos livrar do poder do pecado, Paulo, escrevendo Romanos, diz que o pecado não mais terá domínio sobre nós. Então nós precisamos entender, por mais que
muitas das vezes nós somos assediados por esse pecado, temos o cardápio à nossa disposição, nós precisamos nos mover em direção ao trono de Deus, para alcançarmos graça, favor em tempo oportuno. Em tempo oportuno é antes de cairmos, sendo direcionado, fortalecido para aquele dia. Agora, obviamente, nós precisamos entender que o trono está à nossa disposição e cabe a nós já termos ele, mas o pecado não tem poder sobre nós que somos filhos de Deus, O pecado não pode fazer parte da nossa vida, mesmo sabendo se pecarmos, acharemos misericórdia do Pai de Deus. A palavra nos diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. O pecado pode ser vencido pela graça, o pecado pode ser vencido pela obra de Deus na vida do homem. E o que nós precisamos é estar preparados para essa realidade. Muitas das vezes nós temos dificuldade de lidar com essas realidades, porque de alguma forma a gente acaba se expondo demais a determinadas situações sem estarmos preparados. Mas o que pode preparar a minha vida e a sua vida é a palavra. O que pode preparar a sua vida e a minha vida é a relação com o Senhor. E nós precisamos cada vez mais nos fortalecer para sermos modificados, tratados, empenhados a ter cada vez mais os olhos na cruz de Cristo, porque é ela sim que pode mudar a realidade do homem. Amém? Terceiro e último lugar, nós veremos que existe bênção específica para níveis mais profundos. Primeiro, quero destacar que muitas das vezes a palavra, ela compara o próprio Deus a um rio e um rio de bênçãos. Na visão de Ezequiel, a água do rio emanava do templo do próprio Deus, e esse rio era Deus. O anjo, com uma corda de medir, ele começa a estabelecer parâmetros, uma medida de 1000 côvados ou 500 metros, dependendo da sua versão, e faz ele passar pelas águas. E no momento que as águas davam no tornozelo, ele, como eu falei, ele chama o anjo para um novo lugar, para uma nova medida, para um novo desafio, e assim Deus faz na nossa vida. Nós por muitas vezes queremos dar passos largos, nós queremos comer etapas, mas o Senhor, ele vai de alguma forma permitindo que a gente vá andando e evoluindo. Mas depois o anjo mede mais 500 metros, faz passar pelas águas, e agora dava pelo joelho, e depois essas águas passaram novamente, dá pelo lombo. Mas só no verso 5, quando ele relata que as águas, já 500 metros últimos, que não podiam mais nadar, eram águas, não podiam mais atravessar andando, eram águas para nadar, porque a água tinha crescido e só poderiam passar ali a nado. E é nesse momento que existe uma grande transformação, um momento onde nós abrimos mão, um momento onde nós perdemos o controle na situação, um momento de fato onde nós entregamos o controle da nossa vida ao Senhor. E agora o profeta diz o seguinte: uma grande transformação houve de uma forma plena e total. Ele disse que começou a nascer árvores, e árvores em abundância, e agora as árvores, e ele começa a testar isso, que as árvores começam a dar frutos diversos. As folhas serviram de remédio para tratar as pessoas que estavam ali. O mar, outrora morto, entrou num processo de transformação, ficando saudável. E ainda, na margem do rio, esses frutos, como eu falei, eles eram de diversas qualidades e davam durante todo o ano. E que esses frutos serviram de remédio, de alimento, serviram também para poder abençoar a vida de todas aquelas pessoas que estavam em volta do rio, que emanava do próprio Deus. Meu irmão, nós precisamos de transformação, nós precisamos de um coração transformado, nós precisamos de uma vida transformada, mas para isso nós precisamos nos deixar lapidar, transformar pela palavra. Ezequiel, quando ele começa a apontar para esse tempo de transformação, ele traz essa palavra durante o momento do cativeiro para falar o seguinte: vocês sozinhos não vão conseguir, vocês sozinhos não vão conseguir vencer. E ele estabelece um parâmetro, ele estabelece através da régua que estava na sua mão, que quanto mais as pessoas andavam, quanto mais a água representada pelo rio de Deus tomava conta das pessoas, até mais não conseguir andar. Essas pessoas entraram num processo de transformação, que transformaram a sua vida e também a vida das pessoas que estavam diante delas. Muitas das vezes a gente percebe que nós nos parecemos muito dentro daquela narrativa lá de Lucas 15, do filho pródigo, daquele irmão que fica,
que ele não percebe o tamanho da bênção e da herança que ele tem, a ponto de ele pedir um cabrito para o pai. Ele não percebe o que está disponível para ele, na vida dele, e ele acaba não usufruindo do que ele poderia viver, e por isso nós sofremos. A graça de Deus me alcançou quando eu tinha 11 anos, eu tenho 53, apesar desse corpo jovial. Perceba o seguinte, eu sempre fui líder de ministério de louvor, eu sempre atuei todo domingo durante o louvor, eu sempre atuei na casa do Senhor. Só tem que eu vivi muito tempo, muito mais preocupado em cuidar das minhas coisas, dos meus negócios, da minha família, e andei durante muito tempo na margem desse rio. Até 2019, um pouco antes da pandemia, Deus me chamar para um tempo de ajuste, para um tempo de acerto. Nunca tive fora, nunca me desviei, mas nunca me deliciei com tudo que esse rio de Deus tinha disposto, disponível para mim. E eu tomei uma decisão de não mais andar na margem desse rio, mas de mergulhar nesse rio de Deus. E a partir desse momento, hoje, houve uma transformação total na minha vida, na vida da minha família. Eu tenho uma filha, e ela está aqui, que é a Maria Luísa, mais nova. Nós tivemos uma cura espetacular de câncer dela na minha casa. Um câncer bruxo, um câncer onde ela precisava fazer um tratamento imediato. E depois de uma aparição do próprio Deus me entregando um laudo de cura, mesmo a minha esposa sem saber, que durou 15 dias depois do exame. O exame não apareceu mais nada. Depois nós fizemos mais 2, 3 exames e continuou tendo mais nada e ninguém conseguiu explicar. A minha esposa, que está aqui em 2021, na pandemia, ela adquiriu uma doença chamada fibromialgia. Essa doença doía ponta do cabelo até a ponta dos dedos, a ponto dela ficar dopada 14 horas por dia, tamanha era a dor. Ela ficou mais de 1 ano e meio com essa doença. Eu rodei todos os médicos que poderiam, São Paulo e outros lugares mais, os melhores médicos. E durante 1 ano e meio, eu orei na cabeceira declarando cura sobre a vida dela. Uma doença incurável à luz dos homens, ao entendimento, aos olhos dos homens. Mas ela foi curada para a honra e glória de Deus. O que eu estou tentando te falar é que Deus, de muitas e muitas formas, Ele tenta atrair a nossa atenção. E eu creio que mais uma vez Ele está tentando atrair a sua atenção para esse tempo. Muitas das vezes nós estamos preocupados com o nosso recurso, estamos preocupados com a nossa família, preocupados com o nosso plano de aposentadoria, estamos preocupados com tantas outras coisas e não estamos zelados para aquilo que o Senhor espera da minha vida e da sua vida. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, o nome dele é Josiel, e ele pegou um sobrinho para criar, e ele pegou da seguinte forma, preste atenção nisso. Esse sobrinho, junto com a família, 4 crianças, pegaram a BR-101 junto com o pai e com a mãe, e eles foram sentido Campos, saíram 4 horas da manhã de casa. Só tem quando chegou por volta de 6 horas da manhã, houve um acidente, e eles bateram de carro, de frente com um caminhão, e o carro, naquele momento, morreu o pai, e morreu 2 irmãos dele. E aí quando um irmão tenta tirar o outro irmão, desculpa, a mãe, porque com medo de carro pegar fogo, o carro explode e mata agora a mãe, e mata também esse outro irmão. E agora ficou ele mais um irmão com os problemas, e ele, quando vai trabalhar comigo, ele leva esse irmão ainda novo, desculpa, esse filho, o sobrinho dele, ainda novo. E em um dado momento, esse rapazinho estuda, termina o 2º grau, evolui, cresce, trabalha comigo, arrumou um razoável salário, e ele começa agora, com 21 anos, a achar que ele sabe muito mais do que o tio, que não tem escolaridade, que não tem facilidade com a palavra, e ele começa de alguma forma, todas as vezes que ele tem oportunidade, ele começa a ter um comportamento não apropriado com o seu tio, deixando seu tio chateado, deixando seu tio entristecido. Um dado tempo eu cheguei na propriedade, o tio queria falar comigo, e ele me chama para conversar, e ele começa a chorar, reclamar do sobrinho, pelo comportamento que o sobrinho estava tendo com ele. Ele falou: Edgar, muitas das vezes eu deixei de almoçar, deixei de jantar em casa, muitas das vezes eu trabalhei sábado, domingo, muitas das vezes eu peguei o que eu poderia gastar comigo ou com a minha esposa,
mas usei para pagar remédio para ele, usei para investir nele, para pagar estudo nele e para pagar tudo. E ele chorava, ele falou o seguinte: sabe o que me dói? O que me dói hoje é ele olhar para mim e não ter um pingo de reconhecimento pelo o que eu fiz para ele ou por ele. Hoje ele olha para mim e olha com um determinado ar de superioridade, se achando melhor que eu, e não tem um reconhecimento que eu peguei ele com 4 anos de idade e investi a minha vida para poder dar o melhor para ele e o irmão dele. E ele chorava. Naquele mesmo momento, o Espírito Santo tocou no meu coração, testificou no meu coração, falou: isso tudo que você está tendo pena, isso tudo que você está sentindo, ou você está tendo um comportamento que você adere a esse sentimento, você muitas das vezes faz por mim. Eu dei o meu melhor por você, eu dei o meu filho para morrer na cruz no seu lugar, eu dei o melhor que eu tinha, eu quero o melhor para você, e muitas das vezes você tem um comportamento que não tem ligado, que não tem percebido, um comportamento de quem não tem vivido preocupado em ter uma relação de intimidade, uma relação de busca, uma relação de fato que possa te levar a viver tudo que eu posso te entregar. Eu creio, meu irmão, que muitas das vezes histórias como essa, realidades como essa, o Senhor tem nos permitido ouvir e passar para poder mostrar que Ele é um Deus bondoso, generoso, preocupado e quer de fato nos levar para um lugar de mais intimidade, de mais proximidade. E o que nós precisamos é honrar a aliança que Ele tem nas nossas vidas, mas honrar no falar, no olhar, no pensar, honrar com tudo aquilo que Ele tem nos dado. E muitas das vezes nós temos vivido à margem desse rio, muitas das vezes nós temos permitido que esse rio passe e a gente não seja de fato transformado. Mas na visão de Ezequiel, ele diz que só em águas profundas tudo se renovou, tudo se transformou e tudo tornou a ter vida. Perceba que as árvores que nasceram no lado ou na margem daquele rio significa sombra, descanso, paz. Não tem nada que nós queremos mais na vida do que paz. Muitas das vezes nós temos recursos, muitas das vezes nós temos saúde, mas não temos paz. E aí depois ele fala que os pescadores que iam ali naquele lugar pegaram grandes variedades de peixe, demonstrando a provisão, o cuidado com o Senhor, no alimento, na fartura, com tudo aquilo que só Deus pode promover na vida do homem. Agora as folhas, a narrativa diz que elas não murcharam, sinal de vivacidade, de alegria, e elas produziram frutos novos todos os meses. Já pensou nisso? Uma árvore como eu e como você, plantada no rio de Deus, elas estão produzindo frutos todos os meses. E depois que as folhas delas serviram de remédio para abençoar a todos que estavam em torno. Eu falo o seu vizinho, eu falo a sua família, seu cônjuge, eu falo a todo aquele que precisa de uma palavra que possa, de fato, ser transformado por ela. E todas as vezes que Deus permite que palavras, como eu falei na introdução, cheguem até nossas vidas assim, o primeiro a ser tocado sou eu. Quando eu começo a pedir a Deus uma palavra para a igreja, Ele me leva para essa palavra e fala o seguinte: essa palavra não é para confrontar, apesar de ser uma palavra que nos faz pensar, mas essa palavra é para que cada um de nós possamos ressignificar o nome de Jesus em nossas vidas, que cada um de nós possamos pensar de fato o que Jesus é nas nossas vidas, se de fato Ele tem sido e tem tido a prioridade, se de fato nós temos sido de alguma forma impactados com tudo aquilo que a própria palavra do próprio Deus tem à nossa disposição. E nós estamos, meu irmão, apenas no início, só passou um mês do ano de 2025, que eu quero dizer o seguinte: nós temos o ano todo. Se você não fez ano passado, se você não fez no primeiro mês, não tem problema. Como eu falei, a proposta da palavra do Senhor não é trazer peso, a proposta da palavra do Senhor não é trazer tormento, muito pelo contrário. A palavra do Senhor, ela tem por objetivo te levar para um lugar de decisão, um lugar que você possa de fato pavimentar através das suas atitudes a realização plena do que o Senhor pode fazer na sua vida. O mérito é dele,
a graça é Ele que põe nas nossas vidas, mas a decisão é sua. E muitas das vezes nós não temos decidido a andar nesse rio, a entrar nesse rio, mas entrar, sabe como? Sem colete salva-vida, sem nada. Entrar de uma forma plena, crendo que Ele vai transformar, que Ele vai cuidar, que Ele vai mover, que Ele vai curar, que Ele vai agir. E o que nós precisamos como igreja é ser cada dia mais transformados para transformar essa sociedade que está aí fora. Nós precisamos impactar a sociedade que nós vivemos, seja como empresário, seja como atuante em qualquer área que nós atuamos. Essa sociedade está doente, a sociedade precisa de Jesus, e nós somos corpo, e o Senhor se move pelo corpo que somos nós, e a sua atitude e o seu compromisso com o reino vai trazer mudança em toda e qualquer esfera, a começar na sua vida e a começar na vida da sua família e das pessoas que vivem ao teu entorno. Amém? Eu quero que de fato você guarde essa palavra no seu coração e que de fato você sinta um clamar do Senhor, sinta um chamado, sinta que o Senhor de fato tem tentado chamar a nossa atenção. E se essa palavra ela chega até nós nessa manhã, é porque Ele tem um plano, é porque Ele tem um propósito a cumprir nas nossas vidas. Vamos orar? Eu queria que você se colasse de pé para a gente orar e pedir ao Senhor que tudo que Ele quer trazer para nossas vidas, de fato, traga essa transformação, como trouxe naquele rio, ali, naquele lugar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria te fazer apenas uma pergunta antes. O Rio Jordão é uma grande expressão da presença de Deus até nos dias atuais. Lá onde o próprio Jesus foi batizado, além de ser um lugar de muitas experiências espirituais, até o dia de hoje, é um lugar de grande prosperidade, é um lugar que emana, percebe-se o cuidado de Deus ali naquele lugar. E ele deságua no Mar da Galileia, que absorveu toda essa bênção que tem no Rio Jordão, através desse contato do Rio Jordão com o Mar da Galileia. Toda a bênção que estava sobre o Rio Jordão, ela foi estendida até o Mar da Galileia, a ponto de o Mar da Galileia ter experiências, conforme narrado na palavra, incríveis, como aquela multiplicação dos peixes, multiplicação dos pães, também a pesca milagrosa, tudo o Mar da Galileia. Agora, o Rio Jordão, ele tem relação com o Mar Morto. E o Mar Morto, tamanha salinidade daquele lugar, ali não há vida, ali não há frutificação, ali não há transformação, ali não há nada que possa ser aproveitado. Mas o Mar Morto, depois de algum tempo, começa a dar sinais da profecia lá de Ezequiel. Começa a existir vida ali, começa a ter uma mudança em toda a esterilidade que tinha naquele lugar, se cumprindo assim a profecia. A pergunta que eu quero te fazer essa manhã é que eu creio que tem pessoas aqui que estavam numa posição do Mar Morto, e Deus está chamando o seguinte: é hora de frutificar, é hora de transformar, é hora de vivificar, é hora de mudar. Tem pessoas que estão caminhando dentro desse rio, já as águas já passaram no lombo, estão mergulhando, estão vivendo tudo aquilo que a palavra promete para aquele que entrega a sua vida, aquele que de fato tem Cristo como uma prioridade. Mas tem outros que estão precisando de algum ajuste, algum alinhamento, precisam deixar alguns equívocos, alguns pecados, e precisam priorizar mais as verdades da palavra. Você hoje se sente mais como o Mar da Galileia, que é próspero, frutífero, que cria vida, ou você tem sentido como um Mar Morto? A boa notícia, independente de onde você está, independente se você se sente como alguém que não tem feito o que deveria fazer para o Senhor, a boa notícia é que nós servimos a um Deus de novas oportunidades, um Deus de recomeço, um Deus que, como eu falei, está com braços abertos, pronto para poder te receber, independente do estágio da sua fé. E essa é uma manhã que você precisa entender que há um clamor
que há um grito, que há um brado dos céus em relação a nós, para que nós possamos criar um comportamento digno de alegrar aquele que deu o seu melhor por nós, para que o dia do encontro nós possamos receber um sorriso de aprovação do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós estamos mais uma vez diante do Senhor, grato por tudo que o Senhor ministrasse sobre as nossas vidas essa manhã, reconhecendo que muitas das vezes nós não temos tido um comportamento de fato que agrade ao Senhor, mas nós queremos declarar como igreja, nós queremos viver cada vez mais um novo tempo, novas estações, estação de transformação, estação do Senhor, estação que permita que o Senhor possa agir em nossas vidas. Nós queremos ser transformados cada vez mais pela sua palavra, nós queremos ser modificados. Muitas das vezes nós temos andado longe do propósito do Senhor para nossas vidas, mas nós queremos reconhecer como filhos arrependidos que nós queremos mais da parte do Senhor. Deus, derrama graça, favor, cuidado, que a sua misericórdia possa de fato olhar por nós, a ponto de nós podermos ser estimulados a vivermos esse novo tempo diante do Senhor. Nós queremos mergulhar em águas profundas, nós queremos ter casamentos transformados, nós queremos ter vidas profissionais transformadas, finanças transformadas, nós queremos ser de fato, Senhor Deus, alguém que agrade o coração do Senhor. Então nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor de fato olhe por nós, e nós possamos estar cada vez mais prontos para atender, Senhor Deus, a indicação que o Senhor tem para cada um de nós aqui. Deus, nós queremos agradecer por essa igreja, por esse tempo. Queremos te agradecer pelo anjo dessa igreja, pastor Wesley. Queremos te pedir que o Senhor possa cuidar dele, possa cuidar do seu coração, da sua família, que possa realizar seus sonhos, seus projetos. Que tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem feito aqui nesse lugar, que o Senhor continue a fazer através da vida, Senhor Deus, desse homem. Que essa liderança também aqui seja estimulada a continuar, Senhor Deus, a prosseguir até o dia daquele que nós encontraremos contigo e seremos, Senhor Deus, ali, viveremos, Senhor Deus, ali junto contigo eternamente. Obrigado por esse tempo, obrigado por essa igreja, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não desiste de nós e ministra todo o tempo sobre nós. Assim nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor fez e fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Você pode se assentar. Eu sei que geralmente a gente faz o tempo de anúncio agora e por força do horário, por todo o movimento, talvez também por falta de uma locação melhor do anúncio, é um tempo de movimentação para que você vá para casa, preparar o almoço, receber a família. Então, se você precisa fazê-lo, você tem liberdade de fazê-lo agora. Todavia, eu quero contar você ficar mais uns minutinhos, que eu quero orar com você ainda ao final. Não quero repregar, nem quero desmerecer a oração que já foi feita, mas eu não posso deixar você sair daqui sem orar com você. Você precisa sair, pode fazê-lo agora sem constrangimento nenhum, mas se você puder ficar mais uns minutinhos. A Fabrícia estava pedindo para eu lembrar nos anúncios que a partir do domingo que vem as nossas crianças retornam para o GP. Não é isso? A gente não conseguiu aprontar a sala, pintura e organização para viver esse novo período a tempo de entregarmos para esse domingo. Então, no próximo domingo, as crianças vão voltar. Há uma proposta do GP de que a gente inclua as nossas crianças do departamento infantil da gente uma vez por mês nas nossas celebrações, para que elas tomem consciência de como funciona, para que quando elas chegarem para cá para celebrar com a gente, não seja um susto. Elas estão em cima numa outra metodologia, então elas chegam aqui e do nada mudou para um outro modelo. Então a gente vai inseri-las no nosso meio a partir desse ano, uma vez por mês. Isso acontecerá no dia da ceia, em dias de batismo. Então, para que isso funcione, elas vão participar do louvor até a palavra. A gente também vai fazer o que fez hoje, antecipando a ceia para antes da mensagem. A partir do próximo mês, a gente antecipa a ceia, como foi feita hoje, para que as nossas crianças participem com a gente, celebrem com a gente, entendam essa dinâmica de adoração com a gente. Tem mais algum anúncio? Estava toda faceira aqui, olhando essa turma que estava aqui na frente, dizendo assim:
tantos desses adolescentes, quantos você contou? 9 desses adolescentes que foram para a missão eram do nosso departamento infantil. Toda boba aqui em frente mesmo. E um deles, tenho certeza, não acompanhei, o da Visão também participou do departamento infantil, com certeza lá, né? Investe nas suas crianças, traz para cá que vale a pena. Pode fazer o seu anúncio. Olá, pessoal. Páscoa está chegando, né? Acaba o Natal, a gente já emenda na Páscoa. Nosso musical vai ser um final de semana antes da Páscoa, dia 13 de abril, à noite, e nossos ensaios começam na próxima terça, essa terça agora. Já tem música lá no grupo do coral para ensaiar, já tem kit, e a gente convida mais uma vez a quem quiser participar, para se juntar a esse coral. Esse musical está diferente porque nós temos músicas autorais. Temos músicas dos nossos compositores aqui da igreja que serão cantadas nesse musical e são muito lindas. Então é um musical com gostinho de casa, nosso. Então vem participar, os ensaios são muito legais, a gente canta, aprende, se diverte. É um tempo de comunhão também, de adoração. E a gente se prepara para esse momento de Páscoa, que é um momento que a gente celebra com muita alegria. Tá bom? Terça-feira, 7h30, aqui na igreja. Venha. Tem CTL, anúncio CTL? Fala aqui para nós. Bom dia, igreja. O CTL vai retomar as aulas regulares a partir de março, domingo após o Carnaval. E nós estamos com as inscrições abertas para 3 cursos. O Panorama Bíblico do Novo Testamento, vai estudar Cartas Paulinas. Nós temos os Fundamentos da Fé e um curso para as mulheres que nós vamos estudar personagens bíblicas, histórias que nos inspiram na nossa identidade feminina nos dias atuais. Iremos abrir também o curso de Finanças, que no ano passado ocorreu durante a semana, e esse semestre nós vamos colocar também domingo, no período da manhã. As aulas começam às 9 horas, antes do culto. Esse semestre também teremos o curso de Finanças. Bom, já convido que próximo domingo, às 8h30 da manhã, o Repensar continua. Hoje, para quem não pôde assistir, está gravado no canal da igreja no YouTube. O Edgar, que falou para a gente sobre empreendedorismo. Gente, maravilhoso. Quem pôde estar, aprendeu pra caramba. E quem não pôde estar, acessa, assista no canal da igreja. E no próximo domingo nós vamos receber a Viviane Miranda, que vai falar sobre educação, sobre como que a gente, nós pais e nós filhos, precisamos enfrentar esses desafios da contemporaneidade sobre educação dos nossos filhos. Então, a Viviane é discipuladora do Pais para Toda a Vida e vai trazer uma mensagem para a gente no próximo domingo, 8h30 da manhã, não perca. Bom dia, igreja. Nós não poderíamos deixar de falar com vocês sobre a nossa inscrição, né? Tem a nossa coordenadora ali que me deu a ordem de estar aqui para lembrar para vocês que semana que vem, 9/2, começa as inscrições. Talvez termine já no dia 9, mas se estenderá até o dia 16/2. Então, ainda quem não fez, até quem queira repetir, mas podem estar aqui, gente, desse dia que nós estaremos aqui fazendo inscrições de vocês, tá bom? É um tempo muito bom, quem já fez sabe, né? É um discipulado. Plenitude de vida é um discipulado, tá? É um aprendizado para a vida com Deus, tá bom? Muito obrigada pela atenção. Quem é do Ministério de Oração do Plenitude que está aqui hoje? Leila, quem mais? Quem mais? Só quero identificar. Dalina, quem mais? Tem homem? Não. Orem então vocês para que Deus levante homem. Tem? Aleluia, aleluia. Aleluia, então tá bom.
Ora para que Deus multiplique isso na nossa vida, tá bom? Deve aparecer para você em casa e para você aqui também o QR Code com as informações da conta bancária da igreja. Para nós esse é um momento de generosidade. A gente não entende barganha com Deus, não tem nada que você possa comprar em Deus. Ele é que comprou a nossa liberdade, nos comprou para Ele, nos adquiriu por bom preço de sangue. Então você não tem nada que consiga comprar e nem merecer de Deus. Isso é resposta de quem sabe que Ele é Senhor da vida. Então, se você entende assim, tem coração generoso, enxerga na IBJI uma agência do reino, está aí, QR Code, chave Pix, para você investir. Eu desafio você a fazê-lo em nome de Jesus. Que bom que você ficou, que bom que ninguém foi embora. Vou orar com você agorinha mesmo, assim. Você lembrou do Lagoinha, né? Tá, né? Agorinha. Deus do céu. Depois você passa o link desse vídeo para a igreja. Ontem à noite eu assisti uma palestra de um dos filósofos da nossa nação. Não vou dar nome, ele é ateu. E como todo filósofo ateu, ele é carnal. Então não vou dar nome para não fazer propaganda para você. Ele falou sobre espiritualidade fluida. Eu queria ouvir. Ouvi 1h15 de palestra. Eu concordo com quase tudo que o ateu pregou. Quase tudo. Eu vou dizer mais, melhor do que muitos pastores têm pregado por aí. Falou a verdade de um evangelho que eu acredito. Só que eram só conceitos. Entende isso? Um ateu é capaz de dividir um conceito verdadeiro que você e eu acreditamos. Consegue entender o que eu estou falando? Mas o Evangelho não é um convite a vivermos conceituando Deus. Apesar de que, se você caminha comigo, sabe que eu me preocupo com isso. Você sabe que eu não estou falando isso para uma desculpa. Se você conhece o meu público, sabe disso. O Edgar falou que todo dia ele acorda com medo do que vai para mim. Eu nem conhecia ele. Você acha que eu acordei como hoje? O cara vai pregar na minha igreja. Ele ia dar 2 palavras. Quando ele terminou a primeira, eu falei, 50% do meu medo já foi. Eu tenho preocupação, mas eu identifiquei meu coração. Que tipo de igreja eu quero viver com vocês já há algum tempo. Eu quero praticar isso hoje de manhã com vocês. Eu vou continuar me esforçando o máximo que eu conseguir para que a gente viva uma profundidade de conhecimento da palavra. Mas a igreja que eu quero de verdade é uma igreja que mergulhe em Deus. Deus está mais para uma cachoeira, Deus está mais para um mar do que para um tratado de teologia. Porque o tratado de teologia vai depender de qual você quer, qual que você frequenta. Aí eu vou te dizer a boa teologia para o ambiente que você frequenta. Eu vou continuar me esforçando para viver a boa teologia que eu acredito. Mas o que eu quero de verdade é desfrutar de Deus com você, mergulhar em Deus. Em cachoeira, a gente não descreve, né? A gente experiencia, a gente mergulha. Só quem esteve lá sabe. Só quem mergulhou lá sabe. Só quem viveu lá sabe. Só quem enfrentou câncer e foi curado sabe. E aí, quando Jesus vem ao mundo, Ele não constrói um tratado de teologia. É a gente que fica atrás dele, querendo fazer tratado de teologia. Ele fala, mergulhe em mim, vem para mim. Aí Ele olha a gente com fome e diz, eu sou o pão da vida. Gente com sede, Ele diz, eu sou a fonte de água viva. Ele fala assim, sua casa foi alcançada pelo luto e pela dor. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse é Deus. Deus, meu coração está triste, está sangrando. Hoje alguém me parou num canto e falou, como é que está seu coração? Eu falei, muito ruim. Saudade da minha igreja e das pessoas, mas vontade nenhuma de cumprir toda a agenda. A única coisa que eu discordo de tudo que o Edgar pregou é que ele falou assim, ainda tem um ano inteiro, está no início ainda. Para mim, janeiro já foi. Eu queria janeiro de novo, de volta. Eu queria ter de novo. Aí você encontra com Jesus, esbarra com Ele e diz assim, meu coração está triste. Aí diz assim, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida.
Então a gente podia sair daqui com um conhecimento a mais. É muito bom, não tem nada. Tanto quem veio cedo quanto quem veio agora. Ou a gente pode mergulhar juntos nessa fonte a jorrar para a vida eterna. E eu quero orar com você, porque eu sei, quando eu estava sentado ali, Deus falou: ora pelo meu povo. Eles estão com o coração sangrando, eles estão enfrentando doenças, eles estão com luto. Chama para mergulhar em mim. Chama para mergulhar em mim, para vir mais fundo. Deus não é um conceito que você vai sentar aqui e vai desfrutar. É capaz de você vivendo aqui com a gente ter bom conceito. Mas hoje eu quero te desafiar a mergulhar nisso. Então aí onde você está, não vou pedir para você sair hoje. Eu quero orar com você que entende assim: Wesley, isso hoje de manhã foi para mim, eu quero ir mais fundo. Não quero só conceitos. Eu quero ir mais fundo. Eu quero uma experiência a mais. Eu preciso desse Jesus na minha vida. Aí é onde você está. Faz um sinal com a sua mão que eu quero orar com você de verdade, de verdade. Quanta gente, Deus. E eu sei que não é só um conceito teórico, eu sei que tem de verdade dor aí, sofrimento, angústia, cansaço com o Evangelho. Eu canso com o Evangelho, de verdade, canso com a igreja, não com a nossa, não. A nossa é um descanso. Alguns perguntaram: por que você veio para cá nas férias? Eu falei: porque eu gosto daqui. Para onde que eu iria? Mas que eu falo igual Pedro: para onde irei eu? Eu sei, mas eu canso também com o Evangelho. Eu vou vendo assim, vou vendo. Ele fala para cada um que entra, um sai. O Evangelho esgota, a religião esgota, mas o Evangelho de verdade acolhe e traz alívio para a alma. Então que o Jesus verdadeiro, fonte a jorrar, inunde o seu coração e o meu coração nesse início de tarde agora. Pai, muito obrigado por esse Evangelho magnífico, extraordinário, por essa palavra bendita que o Senhor nos deu na pessoa do seu Filho Jesus. Que Deus é esse que morreu por nós, que se entregou por nós. Jamais se ouviu história semelhante a essa, e nós te bendizemos hoje. Que extraordinária percepção teve teu filho Paulo. E eu te peço, dá-nos disso hoje de manhã. Paulo que percebeu o Deus que nem ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós. Como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Você consegue discernir isso? Pai, muito obrigado. Derrama dessa verdade no meu coração e no coração da sua igreja, de tal maneira que haja restauração e cura no dia de hoje. Visita os lares que precisam de ti, não precisam de coisas específicas que o Senhor possa fazer, basta que tu estejas. Mergulha-nos em ti, nós te queremos, nós precisamos de ti. Não há outra fonte para nós, senão vivermos mergulhados em ti, inseridos em ti, sermos como tu propusestes, um contigo, assim como tu és um com o Pai. Então, seja em nós, para a glória do teu nome. Visita a nós, a cada um de nós, a cada família representada aqui. Visita cada lar que nos assiste, que nos acompanha, longe daqui, que sequer podia imaginar que o Senhor estaria entrando e visitando nessa hora. E eu te peço, visita mesmo, Pai, transforma mesmo, alcança mesmo, para que ao final do processo, mais um lábio, mais uma boca, mais uma vida professe: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Seja honrado, seja em nós. Nós te pedimos assim, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos cantar esse coro com o Daniel e a gente encerra cantando assim essa celebração de hoje. Vamos cantar de pé. Vamos dizer para ele. Minha vida é tua, diga para ele.
Amém? 19h30, a gente está aqui uma vez mais. Vem para cá para a gente adorar o Senhor juntos. Beijo grande para todos.